Certo, iniciando agora então a resolução dos exercícios do simulado. O primeiro exercício é esse. Vamos lá, vamos leitura. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, então distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro, distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é, certo? Então, para começar o problema, a gente pode considerar então dois pontos, que é os pontos que ele está pedindo, A e B, que seriam os tais dos focos ali do incêndio, né? Um aqui, outro aqui, por exemplo. Seriam ali. Aí aqui pode ser A e aqui o B. Certo? Aí ele fala assim, aí ele começa a dar uma regra assim, ó. Começa uma regra aqui. Ele fala que eles estão a 30 metros, né? Eles estão a 30 metros um do outro. Então, estão ali a 30 metros. Que isso, gente? Esqueci de configurar direito. Eita, nós. Só que eles estão a 30 metros. Essa distância aqui é de 30 metros. Ok. Então, aí ele fala assim, eles decidiram se posicionar, os bombeiros de um quartel, né, decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, então a distância de um bombeiro até o foco A, de temperatura mais elevada, né, a distância desse bombeiro até o foco A, né, qual que vai ser, sei lá. Então primeiro a gente precisa entender que vai ter um bombeiro por aqui. Aí eu vou ter a distância dele até o A. Ainda tem medo de fazer. Não, tá. Distância dele até o A. Aí ele fala, a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Então, aí ele está falando que tem a distância desse bombeiro até o foco B. Tá. Diga-se de passagem que essa é uma abstração bem grande. Tá? Essa é uma abstração aqui que ele está falando, uma abstração bem grande. Não é muito, não é muito, não é muito aconselhável que se cobre isso de um aluno de ensino médio qualquer. É uma abstração, demanda de sim um poder de abstração bem grande. Então ele está falando que eu tenho aqui a distância, vamos supor que esse aqui é o ponto P. Aí então essa aqui é a distância de P até A. Como é que a gente denota, né, a distância de P até A? A gente pode só falar que é uma distância, a gente fala assim, D, aí a gente fala que D de quê, né? D de P até A. Aí a gente coloca uma vírgula aqui no meio assim. D de P até A. Essa é a distância do ponto P até A. Não fica pensando muito no que eu escrevi aqui não, porque eu só estou falando, é a distância entre o ponto P e o ponto A. Estou falando assim, essa é a distância. Eu coloco assim, isso vai ser igual a, sei lá, 20 metros. Mas enfim, não estou colocando isso ainda. E aqui vai ser então a distância do ponto P, distância do ponto P até o ponto B.
certo? Isso aqui são duas distâncias diferentes. E ele está falando que a distância de um bombeiro a foco A é sempre o dobro da distância desse bombeiro até o foco B. Tá, então ele está falando que isso aqui tem que ser o dobro disso. Eu vou, pego essas informações e copio em algum lugar ali. Então está falando que isso daqui, a distância de P até A tem que ser o dobro da distância de P até B. Então o dobro da distância de P até B é duas vezes esse número aqui que for sair. Né? Duas vezes essa distância aqui. Então, e aí? Ok. Já escrevi o que ele queria que eu escrevesse, né? Então, quais pontos eu poderia ter que seguiriam essa analogia? Pensando de uma forma inicial, a gente poderia, por exemplo, vamos supor, esse ponto aqui, esse ponto aqui, ele segue essa ideia, esse ponto. Esse aqui é claro que não, né? Aqui, ó, a distância é quase igual, então é claro que não. Então, esse aqui, sei lá, esse aqui segue. Esse outro ali não segue, esse aqui não é o dobro. A gente olhando assim, tá vendo que tem um monte de ponto que segue? Tem um monte. Então não tem um, não tem outro. Então o que a gente faz para, né, contornar essa situação? O que a gente faz? A gente tá vendo que a gente vai ter um monte de pontos, né, um monte de pontos, no caso infinitos pontos, e esses pontos eles vão estar dispostos ali de alguma forma que eu não sei nem considerar isso ainda. Então o que eu tenho que fazer para considerar? Aí, diga-se de passagem, aqui a gente não tem mais um problema de geometria plana. Não é mais um problema de geometria plana, isso daqui. E por que não? Porque problemas de geometria plana, normalmente, envolvem figuras geométricas que já estão lá, sabe? Já estão lá, tipo, o quadrado aqui, sei, a área a área de um terreno forma um quadrado, a área de outro terreno, a área de outro, a área de outro terreno forma um círculo dentro desse quadrado. Aí ele fala assim, considerando que o círculo encosta no quadrado em tal ponto, aí ele fala assim, encontre a área desse círculo. Isso é um problema de geometria plana. As figuras tá tudo ali já. Aqui é diferente. Aqui não tem uma figura. Aqui ele está falando assim, essa é a regra que esse ponto está seguindo. Essa é a regra para esse ponto aqui. Esse ponto aqui ele tem que estar sempre a uma distância de B e ao dobro dessa distância até o A. Então eu vou ter infinitos pontos aqui, eu não sei considerar. Então começa a trazer para a gente uma análise de geometria, começa a trazer para a gente a geometria analítica, né? Começa a trazer para a gente a geometria analítica. A geometria analítica eu consigo avaliar toda essa questão. Analítica. E por que a geometria analítica? Porque a geometria analítica a gente começa a falar de plano cartesiano, aqui x, aqui y. Aí a gente coloca as figuras geométricas todas no plano cartesiano. A gente coloca elas aqui. E qual que é a análise aqui? No que se baseia a análise? Se baseia na gente saber os pontos, sabe? Saber os pontos, aqui o círculo, por exemplo, saber o centro do círculo, saber o raio do círculo, né? Saber essa distância aqui. Saber os pontos aqui do quadrado. Aí a gente consegue determinar as distâncias com bastante facilidade, sabendo os pontos, né? A gente consegue determinar a distância, consegue determinar a área, consegue determinar todas essas coisas. Mas basicamente é isso que é a geometria analítica, você colocar as formas geométricas no plano cartesiano e tratar eles de outra forma. Enfim, aí
aqui com a geometria analítica a gente permite avaliar esses pontos com equações. As equações vai ser possível agora na geometria analítica, né? Então daí eu conseguiria falar uma equação que me dá todos esses pontos assim, né? Esses pontos que vão estar dispostos de alguma forma e que eu quero ver de que forma é essa. Então como é que eu veria nisso? Como é que faria isso, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Aí a gente vai lá para o plano cartesiano. A gente vai para o plano cartesiano, então. Vamos para o plano cartesiano. Não. Vamos para o plano cartesiano. Aqui é o y. E outro aqui é o x. Certo. Como é que a gente coloca esse problema no plano cartesiano? Aí a gente considera primeiro dois pontos no plano cartesiano. O ponto A, que eu vou colocar no centro para facilitar as análises. Que daí eu não preciso me preocupar com as coordenadas de dois pontos, né? Tem ponto A aqui e ponto B aqui. Não. Aí vai ter as coordenadas do A, vai ter as coordenadas do B. Eu facilito bastante se eu colocar o A aqui no centro. Aí a gente tem ali aqui 10, aqui 20, aqui 30. Então a essa distância aqui de 30, mais ou menos aqui assim, a essa distância de 30 eu tenho o ponto B, na mesma distância do X. Não precisa ser, eu poderia colocar o B aqui, por exemplo. Só aqui fica mais fácil, porque daí que esse ponto ele vai ser bem facinho de determinar. Veja, o ponto A é o ponto 0, 0. E o ponto B é o ponto 30, 0. Certo? Aqui é 10. Aqui é 20. Ali é 30. Então, e agora? Né? O que eu faço? Eu considero o ponto P. Primeiro eu preciso considerar um ponto P. Ali é X e ali em cima é Y. Primeiro eu preciso considerar um ponto P, né? Então vamos considerar, vamos colocar ali o 10 também, mais ou menos aqui, e o 20, mais ou menos ali. Aqui 10, aqui 20, certo? Aqui embaixo menos 10, também tem o menos 10, não vamos esquecer dele. Então, aí eu vou considerar então um ponto aqui, um ponto que vai estar aqui assim, sei lá, ponto, deixa eu ver, aqui tem que estar no dobro, né? Aqui tem que ser o dobro do que tanto que tem aqui. Então vamos ver aqui assim, ó, mais ou menos. Aqui, pode ser. Aí a gente pega e faz um traço ali para pegar essa distância entre os dois pontos. Então esse é o ponto P. O ponto P, eu não sei as coordenadas dele, né? Eu não sei quais coordenadas que satisfazem a propriedade. Qual ponto que vai estar em quais coordenadas que satisfazem aquela propriedade lá, né? Lembrando, esse ponto aqui ele vai ter coordenadas x e vai ter coordenadas y. Certo? Então, aí, o que eu faço com essas coordenadas? O que eu faço com tudo isso, né? Aí eu preciso lembrar daquele teoreminha lá de Pitágoras aplicado aqui. Como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Certo? A gente
a gente precisa das coordenadas desse ponto, como eu tinha falado ali, ó. Como eu tinha falado, a gente consegue achar as distâncias dos pontos, entre dois pontos, com bastante facilidade. A gente precisa das coordenadas desse ponto, né? A fórmula é bem tranquila. Não. É mais ou menos assim. Suponha que eu tenho dois pontos aqui quaisquer. Um ponto aqui e um ponto aqui. Certo? Aqui é o ponto X. Aqui é o ponto... Não. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto Q. Aqui é o ponto P, aqui é Q. Então, suponha que eu tenho esses dois pontos. Certo? O ponto P vai ter as coordenadas do ponto P. Aqui. E coordenadas ali para baixo. Certo? Assim como ponto Q. Ponto Q também vai ter coordenadas ali para cá e coordenadas aqui para baixo. Tem a coordenada dele, o valor ali dele em x e em y, certo? Ok. Então, com isso, eu consigo, né, consigo já fazer esse cálculo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que imaginar um triângulo retângulo acontecendo. Para eu saber a distância entre P e Q, eu preciso imaginar, ó, aqui estaria esse segmento ali que eu estava falando. Aqui estaria o segmento, que eu quero descobrir essa distância aqui. Quero descobrir essa distância aqui. E envolve encontrar essa distância que eu tinha escrito ali, né? É a distância entre P e Q. Então seria assim, D de P a Q, né? Entre P e Q. É assim. Ok. Então como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que imaginar um triângulo retângulo aparecendo aqui. Tem um triângulo retângulo para mim? Não tem. É isso. Eu teria que imaginar um triângulo retângulo aparecendo. Aonde? Aqui. Triângulo retângulo aparecendo aqui. Por que o triângulo retângulo é tão importante? Porque o triângulo retângulo, ele serve para o teorema de Pitágoras, né? Teria que imaginar esse triângulo retângulo aqui. O triângulo retângulo serve para o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala que isso daqui, aqui era A, né? A, B e C. Ele fala que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Certo? E o que é A, o que é B e o que é C pra gente aqui? Mas ó, viu? Teorema de Pitágoras só para triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Triângulo assim já não serve mais. Triângulo assim já não serve mais. Então, tá? Não vai usar teorema de Pitágoras em qualquer triângulo não, porque não serve. No triângulo retângulo, essa relação serve aqui. O quadrado do maior lado é igual à soma dos quadrados dos dois menores lados. A gente colocando aqui, representando aqui, beleza. Então aqui a gente tem, esse aqui é o teorema de Pitágoras. A gente representando ele, vou colocar aqui do lado, a gente trazendo ali então os elementos disso daqui, esses elementos aqui, trazendo os elementos que eu vou ter aqui, para colocar ali, para a gente achar uma equaçãozinha, achar uma relação legal, é o seguinte. A gente pode enxergar que esse daqui é, por exemplo, P, aqui é o x0, por exemplo, e aqui é o x1. Né? Do P, aqui é do P,
E aqui é do Q. Esse daqui é o do Q, né? Esse aqui é de Q. E esse aqui é de P, certo? Então, qual que é o 0, qual que é o 1? Bom, se eu estou falando que 0 é de P, então aqui tem que ser Y0. E aqui tem que ser Y1. Aí Q é o ponto x1, y1. P é o ponto x0, y0. Certo? Só você enxergar isso daí que... Para que a gente possa, então, calcular essa distância aqui e fazer o teorema de Pitágoras, a gente precisa desse ladinho aqui. Isso daqui tudo você não deduz não, viu? Isso daqui tudo você já sabe. Isso daqui considerando você já sabe. Eu estou explicando aqui para, né, para quem não manja disso aqui. Aqui e precisa desse aqui, certo? E o que que é esse... O que que são essas distâncias? Quem lembra de quando a gente estava falando da reta, né? Lembra que isso daqui é delta x e esse aqui é o meu delta y. Delta x é final menos inicial. Delta y é final menos inicial. Certo? Ok? Então, delta x aqui vai ser o mesmo delta x ali. Aqui também vai ser delta x. E esse delta y aqui vai ser o mesmo delta y ali, concorda? Então ali agora é só substituir essas três coisas aqui que eu tenho. Agora o teorema de Pitágoras, mas usando os pontos. Colocar ali no teorema de Pitágoras, usando delta x, delta y e a distância de P aqui. Aí eu copio e colo. Deixa eu apagar esse daqui. Então, a distância de P aqui ao quadrado, que era o A, né? A. Agora é a distância de P aqui, que eu estou reescrevendo. É igual a B ao quadrado. Então, B ao quadrado é o delta x. Delta x ao quadrado. Mais C ao quadrado. O que é C ao quadrado? É delta y. O que é C, né? C é delta y. C é delta y. Então chegamos aqui na fórmula aqui para encontrar a distância entre dois pontos na geometria analítica. Essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Essa é sempre a fórmula, é a fórmula geralzona. O que acontece é que às vezes quando um ponto está na origem, um deles está na origem, e eu quero saber a distância desse ponto, da origem até o ponto... Eita, nossa. Que é isso? Quero saber a distância da origem até o ponto. As coordenadas de um dos pontos vai ser 0 e 0. Então, vai simplesmente anular. Né? Não vai ser exatamente delta mais. Por quê? Porque, na verdade, vai ser delta. Mas o meu delta vai ser esse delta aqui. Aí seria esse o meu novo delta x. Né? E o que eu estou falando é que o delta x agora é só... Não vai precisar do delta x. Agora é só o x do ponto. É o x0. Porque um dos pontos é o ponto 0, 0. Só lembrando disso, tá? Isso aqui é análise além e tal. Eu sugiro que você pegue exercícios de geometria analítica para resolver. Para poder entender melhor isso. Alguns no meu canal tem falando sobre. Enfim. Então, a gente vai lá. Lembrando, delta x é igual a x1 menos x0. Não tem parênteses. E lembrando, delta y é igual a y1 menos y0. Lembrando, não vai colocar y1 aqui em cima.
e y0 embaixo. Não é sobre qual é maior do que o outro. É sobre y0 é do ponto P, x0 é do ponto P. y1 é do ponto Q, x1 é do ponto Q. Não vai achar que é porque tem que ser maior, não. Porque não tem nada a ver. Tá bom? Beleza? Então daí a gente pode até desenvolver um pouco mais aqui, né? A gente pode até desenvolver um pouco mais, abrir um pouco mais isso daqui. Colocar mais coisas aqui. Para poder ter uma forma mais completa. Então, ΔX, acabamos de ver que ΔX e ΔY são x1 menos x0, né? Então, vamos lá. Então, ΔX é x1 menos x0. E ΔY é y1 menos y0. E pronto. Tá aí a coisa um pouco mais desenvolvida, certo? Ok? E é isso que a gente vai fazer ali na nossa análise do problema. Eita, nós, já tô pegando o outro aqui. É isso que a gente vai fazer na análise do problema, tá? É basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um ponto P e vai considerar a distância dele até o B. Primeira coisa é isso, né? Considerar a distância do ponto P até o ponto B, certo? Distância de P a B. E aqui é a distância de P até A. Ok. Então a distância de P a B, o que vai ser então? A distância de P a B vai ser distância de P a B. A gente está procurando uma equação que vai me dar essa coisa. Lembrando, o ponto P, eu vou falar que o ponto P é XY, tá? Só para não... XY. Eu quero descobrir uma relação entre esses X e Y aqui. Para saber quais pontos vão fazer parte dessa curva de pontos que eu vou ter que satisfazem aquele negócio do dobro lá. Então, distância... Mas a gente está falando de distância ao quadrado, né? Então, distância ao quadrado de P a B vai ser... Então, x0 e x1. Aqui é x0 e x1. Certo? No ponto P é x0 e y0. No ponto B é x1 e y1. Então, vai ser o do final, 30, menos x, né? No caso é x0. B é 30, 0. 30, 0. P é x e y. Então vai ser final menos inicial. Final menos inicial. Ao quadrado. Mais final menos inicial, 0 menos y ao quadrado. Ok? E aí? Aí eu aplico esse quadrado. Eu aplico esse quadrado aqui, né? Quer dizer, vamos desenvolver aqui, ó. Seguinte, 0 menos y, 0 menos y dá igual a menos y. Certo? E eu tenho ao quadrado. Então vai ficar menos y ao quadrado. E a gente sabe que dentro do quadrado é positivo, é negativo, fica positivo, né? Então, porque menos com menos vai dar mais. Então fica positivo, né? Então isso aqui é simplesmente y quadrado. Não tem como sair um número negativo de dentro de um quadrado aqui, de um número ao quadrado aqui. Dependendo do número que for. Se for menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado
dá 4, positivo. E assim segue-se. Então, beleza? E isso me dá, então, que a distância, finalmente, numa coisa um pouco mais desenvolvidinha, que a distância de P a B ao quadrado é igual a 30 menos x, que a gente vai ter que desenvolver isso aqui também, vai ter que abrir isso aqui também, tá? Mais y ao quadrado, certo? Vamos abrir isso aqui já. Quadrado de uma soma ou de uma subtração. Aqui no caso é o quadrado de uma subtração. Então como é que faz? Como é que fica mesmo? Ó, regrinha. Regrinha. Como é que era a regrinha? Se eu tenho x menos a, não, melhor, x menos k ao quadrado, a gente vai ter que usar isso aqui depois, x menos k ao quadrado vai ser igual a quadrado do primeiro, x ao quadrado. Não, vou fazer até melhor. Era quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vamos fazer o contrário, porque é o contrário que está, né? É k menos x. Que o x está subtraindo 30, né? Então, quadrado do primeiro, k quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes kx, mais 2 vezes mais quadrado do segundo, x quadrado, certo? Então é só aplicar, né? K é igual a 30 aqui no caso. É assim que expande, tá? Se você considerar que fica k menos x vezes k menos x, daí você faz aquele chuveirinho duplo lá, você faz isso aí, desenvolve e no final vai ficar isso daqui. Então se eu colocar aqui k é igual a 30, daí vai ficar então que k é igual a 30, então fica 30 ao quadrado, que dá 900, menos 2 vezes 30x, então 60x, mais x quadrado, mais, aí o y quadrado continua lá, porque eu não fiz nada. Não fiz nada com ele. Certo? Ok. Agora eu quero falar sobre d de P até A. Então, a distância de P até A. Então, qual é a distância de P até A? Distância de P até A. Agora, beleza, já cheguei na distância de P até B. Agora eu quero a distância de P até A. Distância de P até A. Distância de P até A. E como eu tinha dito antes, agora eu estou falando de um triângulo retângulo cujas coordenadas eu já tenho, que é esse aqui. Esse triângulo retângulo aqui. Né? Eu já tenho, eu não preciso fazer delta nenhum. Eu já tenho, são as próprias coordenadas do ponto P. Então vai ser simplesmente a distância de P até A ao quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Você não tem que... Essas coisas é com experiência. Essas coisas, depois de tantas vezes fazendo, você não vai ter dúvida. Você vai falar, é isso, pronto. Ah, isso aqui eu sei, isso aqui é isso. Isso aqui você não vai ficar pensando nisso. Isso aqui, pá, já foi, entendeu? Eu que, como sou professor, eu tenho que explicar, como eu já falei isso, né? Então eu tomo bem mais tempo explicando. Enfim, aqui eu tenho que a distância de P até A ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado, que são as coordenadas do ponto P, certo? Ok.
Agora, eu preciso aplicar a relação que ele falou, que a distância de P até A é o dobro da distância de P até B. Ok. Então, agora eu tenho que falar isso, né? Então, aí seria distância de P até A igual ao dobro da distância de P até B. Duas vezes. Mas eu não quero... Vamos pensar assim. Aqui eu tenho distância ao quadrado. Aqui eu tenho distância ao quadrado. Se eu for isolar, se eu for fazer só D, né? Eu vou ter que passar raiz quadrada, ter que passar raiz quadrada ali. Vai ficar muito feio esse negócio, sabe? Não precisa. Não precisa. Eleva o quadrado dos dois lados da equação. Porque se uma coisa é igual a outra, então o quadrado disso é igual ao quadrado daquilo. Daí eu vou obter os quadrados. Só que eu tenho que tomar cuidado. Aqui vai ser D de P até A. Aí eu tenho que tomar um cuidadozinho. Não vai só tacar 2D de P até B ao quadrado, não. E por que não? Porque eu tenho o quadrado aqui, eu tenho o quadrado de 2 vezes D de P até B. A distância de P até B. 2 vezes essa distância. É o quadrado disso. Então, o 2 também eleva ao quadrado. Porque se isso aqui, eu estou fazendo o quadrado disso, então fica isso vezes ele mesmo. Então, 2 vezes D de 2 vezes a distância de P a B, vezes 2 vezes a distância de P a B. Então, 2 apareceu 2 vezes. Então, por isso que fica ao quadrado. Não vai colocar, não vai esquecer disso aqui, hein? Aí, isso daqui fica aqui a distância de P até A ao quadrado igual a 2 ao quadrado, 4 vezes a distância de P até B ao quadrado. E agora sim eu tenho aqui, ó, distância de P até B ao quadrado é esse trem aqui. Distância de P até A ao quadrado é esse trem aqui. Por isso que é bom aprender álgebra, né? Aprender a mexer com as letras, mexer com os números, sem precisar saber exatamente o que você está fazendo em cada momento do processo. Senão você vai perder muito tempo pensando nisso. Então é bom você saber as regras mesmo, as regras da álgebra. Aí aqui então eu já tenho isso aqui, né? Distância de P até A é x quadrado mais y quadrado. Igual a 4 vezes. As regras da álgebra basicamente se baseiam em saber o quadrado aqui, saber elevar ao quadrado quando você tem isso aqui, saber essa regra aqui, e saber chuveirinho, saber aplicar chuveirinho, saber como é que tá quando tá dividindo, essas coisas assim, só isso. Aqui é 4 vezes esse trem todo aqui, que é D, é a distância de P até B ao quadrado. Aí 4 está multiplicando esse trem todo aqui, então ele entra multiplicando cada coisa, aqui o 4 entra multiplicando tudo, né? Tudo ali, até o y. Aí fica no final, ele fica aqui x quadrado mais y quadrado igual a 4 vezes 900 dá 3.600 menos 60 vezes 4 dá 240 x mais 4x quadrado mais 4 vezes x ao quadrado mais 4y quadrado, certo? Agora eu quero, né, tem x aqui desse lado, tem x desse lado aqui, x quadrado desse lado, tem y quadrado desse lado, tem y quadrado desse lado, eu quero reduzir meu problema ali, né? Vou passar os x quadrado e y quadrado tudo para um lado só. Daí eu vou, então, basicamente, pegar esse aqui. Na verdade, eu vou subtrair x quadrado desse lado e desse lado também.
E eu vou subtrair y² desse lado e desse lado também, da equação, né? Fazer dos dois lados da equação. Que é a ideia de passar para o outro lado. Aí x² menos x², 0. y² menos y², 0. Então vai ficar 0. Igual a 3.600 menos 240x mais 4x² menos x², 3x². 4y² menos y², 3y². Então tem 4 de um negócio menos 1 daquele negócio, vai dar 3 daquele negócio. Divide tudo por 3. Os dois lados, na verdade, antes eu vou passar esses 3.600 para lá. Eu vou passar, ou melhor, eu vou subtrair 3.600 dos dois lados. Menos 3.600. Né? Vou subtrair dos dois lados. Aí vai me dar menos 3.600 ali. Igual a menos 240x mais 3x. Deixa eu... Faltou o quadrado. Agora que eu vi. Ok. Agora sim, eu vou dividir dos dois lados da equação por 3. Dividir tudo isso aqui por 3. Então, dividir tudo por 3. E a divisão, assim como a multiplicação, faz chuveirinho. Então, isso daqui vai ficar... Então, menos 3.600 dividido por 3 vai dar menos 1.200. Isso aqui tudo, se você estiver só fazendo a conta, não explicando também, você faria tudo num piscar de olhos. Com certeza, eu tenho certeza disso. Sabe? Mas aqui eu tenho que explicar também. Então não vai comparando o tempo que eu estou levando para o tempo que você levaria na hora da prova. Tá, faz chuveirinho, então divide todos, cada termo aqui divide por 3. Então, menos 240 dividido por 3 dá 80, menos 80, né? Menos 80x. Mais 3 dividido por 3, 3x² dividido por 3 dá x². Mais 3y² dividido por 3 dá y². Agora eu te pergunto, por que eu estou fazendo esse processo? Porque eu já estou percebendo, desde o começo, desde quando eu passei tudo para um lado, desde quando eu tive isso daqui, que isso daqui está com cara da equação de uma circunferência. Uma equação de uma circunferência deslocada. Eu estou percebendo que vai ter alguma coisa assim, circunferência, ou circunferência, ou melhor, colocar, vai ter, o que a gente chama de cônicas, né? Essa é a equação de uma cônica. Eu já estou vendo que vai ser a equação de uma cônica. Cônica. E é uma equação de uma cônica deslocada. Por que eu sei que é a equação de uma cônica deslocada? Porque não tem só o quadrado, não, só o x², tem esse outro que tem só x. E isso daí indica que vai ser uma cônica deslocada por causa do seguinte. A cônica deslocada ela é assim, eu tenho, por exemplo, uma elipse, né, coisa da elipse. Por exemplo, a elipse aqui assim, ó, uma elipse assim. Uma elipse assim, você tem aquele negócio todo, ela é baseada, melhor, eu vou fazer uma circunferência mesmo. Uma circunferência cujo centro não é a origem, uma circunferência assim, de raio R, aqui é R, né? Aqui, vamos supor, aqui é A e aqui é B. Circunferência cujo raio não é a origem, o centro não é a origem, a equação dela
A equação dessa circunferência é a seguinte. A equação dessa circunferência, ela é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Afinal, a está em x, b está em y. Igual a r ao quadrado. Essa é a equação uma equação da circunferência deslocada, equação geral da circunferência. Cônicas deslocadas seguem o mesmo princípio. Em vez de x quadrado é x menos a, e em vez de y quadrado é y menos b. Tá? Ok. Tô vendo que vai ser alguma coisa assim. E o que a gente faz? A gente vai adequando cada vez mais até a gente conseguir fazer isso daqui acontecer. Então eu já tô com uma coisa bem parecida. Só que eu não tenho isso daqui naquela equaçãozinha ali, ó. Quer ver? Eu não tenho aquele x sobrando. Mas pensa bem, se eu aplicar esse quadrado, vai aparecer um termo que vai ter só x, que não vai ter x quadrado, que vai ter só um x. É daí que ele surge. Então eu tenho que enxergar isso. Como eu já disse, experiência traz a lógica em relação a isso. Você começa a enxergar esse tipo de coisa. E como que eu faço isso? Como é que eu vou fazer para transformar isso daqui nisso daqui? Usando o procedimento famoso de completar quadrados. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? É o quadrado primeiro, mais, menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Isso é um trinômio quadrado perfeito. Então eu preciso saber qual é o trinômio quadrado perfeito aqui para conseguir isso daí que eu quero. Então vamos lá. Antes eu vou reorganizar para ficar cara, né, disso. Eu vou colocar o menos 80 ali. Eu vou colocar o x quadrado no começo. Eu tô só reorganizando, mais nada. Pronto. Agora eu quero transformar isso daqui no x menos a, seja lá qual for o a, ao quadrado. Tá. Então, quando eu analiso, eu tenho aquela formulinha lá que eu tinha feito antes. Essa fórmula aqui. Essas coisas tudo precisa estar muito bem colocado na cabeça, sabe? Precisa estar muito bem. Não é à toa que a gente vê isso bastante. Enfim. Quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, certo? Ok? Tá. Então, eu tô vendo qual termo que tem x ali. Ó, o meu x. Qual é o termo que tem x ali, ó? É o menos 80. E só vai ter uma possibilidade para esse coeficiente aqui. É ele ser exatamente igual a esse coeficiente aqui. Só vai ter essa possibilidade. Eu quero achar o valor de k. Para poder só chegar e completar aqui e falar assim, ó, x menos... Na verdade ali, senão eu vou comer as calças. Então vamos colocar na ordem certa. É x, não vai mudar nada, tá? Só colocar na ordem certa. É só que você põe o k ali no final e o x aqui no começo. Só isso que muda. Tá? Não muda mais nada. Afinal, dá pra você analisar de outra forma isso aqui que eu acabei de falar, mas tipo, não tem muito que perder a cabeça nisso não. Estudando agora, você não vai entender muita coisa, eu tenho certeza. Mas é como eu falo, é com exercício, só com exercício, não tem outro jeito. Enfim, esse é igual àquele ali, tem que ser igual. É assim que a gente faz para completar quadrado.
Então, menos 2K tem que ser igual a menos 80. Então, 2K igual 80. Logo, K igual a 40. Certo? Então, K igual a 40. Ok, então eu achei... Então, eu achei aqui o centro da circunferência em X. Só o centro. Tá? Eu achei o centro. Ok. Aí vai ficar... Ah, é verdade. Aí, disso, eu preciso agora achar esse K quadrado aqui. Por quê? Porque para poder fechar um quadrado perfeito, eu preciso de ter esse, preciso de ter esse e preciso de ter esse. Então, ó, eu já vou reescrever assim, ó, x quadrado menos 2 vezes 40. Você não precisa reescrever isso, você já sabendo como funciona, você já faz na hora. 2 vezes 40x, ali tem 2 vezes k vezes x, mais... Aí eu preciso de um k quadrado aqui, né? Preciso de um 40 ao quadrado aqui, né? Aí mais y quadrado. Preciso disso. Preciso de um 40 ao quadrado para poder fechar o quadrado perfeito. Poder fechar e fazer virar isso aqui. Então, como é que eu faço isso? Ué, eu somo e subtraio k quadrado dos dois lados da equação. Então eu tenho que saber k quadrado agora. Então k quadrado é igual a 400 ao quadrado, a 40 ao quadrado, que dá 1.600. Certo? Então eu tenho que somar 1.600 dos dois lados da equação. Ali era menos 1.200, né? Menos 1.200. Então eu tenho que somar 1.600 dos dois lados da equação. Mais 1.600. Deixa eu fazer mais para lá. Mais 1.600. Né? Para poder obter esse mais 40 ao quadrado. E eu somo mais 1.600 ali também. Mais 1.600. Aqui vai dar 400 igual a x quadrado menos 2 vezes 40, 40x, né? Mais 1.600, ou melhor, mais 40 quadrado, mais y quadrado. E agora, veja só que aqui eu fecho um quadrado. Isso é igual a x menos 40 ao quadrado, mais y quadrado. E agora sim, eu posso até colocar do outro lado essa igualdade aqui. E agora sim eu consigo. Opa! E agora sim eu consegui, então, esse formato aqui. Que é o que eu estava falando. Consegui esse formato aqui. Agora eu comparo. Certo? Então aqui eu vejo que B é igual a zero. Então, né, o centro da circunferência, ele vai ser o ponto nananã, zero. E aqui eu vejo que A é 40. Circunferência, centro da circunferência é 40. Uma coisa a se falar, tá? Já vou citando. Uma vez encontrado isso, você sabe que o centro da circunferência é 40.
O centro da circunferência em x é 40. Uma vez encontrado isso, você já sabe, ok? Beleza? Agora, o que importa pra gente não é o centro da circunferência. Por causa do seguinte. O que ele falou ali, ó? Ele falou no exercício. Ele falou no exercício o seguinte. A maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é de... Eu não quero o 40 do centro. Eu quero a maior distância entre dois pontos. Por quê? Porque os bombeiros até aqui, o que a gente estava fazendo? Achando uma relação entre os pontos, né, uma relação entre esses pontos aqui, que vão satisfazer ali a minha, que vão satisfazer a questão toda. Enfim, eu vou ter então vários pontos aqui, vários pontos. Eu acabei de ver que eles vão se posicionar em uma circunferência. Essa circunferência assim, mais ou menos. Então, todos os bombeiros, possíveis bombeiros, eles vão estar dispostos em uma circunferência. Então, a maior distância entre dois bombeiros vai ser a distância diametral. É a maior distância entre quaisquer dois bombeiros ali. Entendeu? Entre quaisquer dois bombeiros, a maior distância é a distância diametral dessa circunferência. Então, o que eu quero é o diâmetro. Se o raio ao quadrado é 400, então r ao quadrado é igual a 400, então r é a raiz quadrada de 400, né? 20. E o diâmetro é o dobro do raio, que é 40. E agora sim. A resposta é 40. Esse é um exercício bastante pesado. É um exercício bastante abstrato. Como o cara comenta no vídeo que eu mostrei para vocês, ele demanda de um poder grande de abstração, um poder grande de álgebra, de desenvolver sem precisar ficar voltando no desenho e saber exatamente o que você está desenvolvendo. Tá? Ele demanda bastante disso. Por isso, estude álgebra. Ela é uma ferramenta poderosa. Tá? Para você não precisar ficar toda hora voltando e falando, é isso aqui que eu estou calculando. Ah, tá. Então, pera, esse aqui, ficar toda hora relembrando isso aí perde tempo. Então, estude álgebra. Isso aqui é desenvolvimento algébrico. A álgebra são as regras. São essas regras. As regras do jogo. Pensa assim, sabe? Isso aqui é um jogo. Para chegar no final, para conseguir ganhar o jogo, eu tive que chegar nisso aqui. Isso aqui são as regras do jogo. Isso aqui é eu aplicando as regras do jogo. Tá bom? Ok? Eu vou fazer então um outro vídeo explicando isso mais intuitivamente. Para quem travou no meio do caminho. Tá? Explicando esses passos mais intuitivamente. Porque eu acho importante também que a gente veja essa parte. É importante que se saiba, né, no final das contas, o que você estava falando em cada processo aqui, em cada passo. Não exatamente em cada passo aqui, mas mais ou menos como entender o raciocínio que está por trás de tudo isso, tá? Então, espero você lá.